Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro do Centro Espírita O Consolador, aqui na sua plataforma digital, no canal do YouTube, neste dia de palestra online, tá, pessoal? Hoje a gente está com mais um tema relacionado à doutrina espírita, trazendo também temas atuais que envolvem todas essas explicações que a doutrina dos espíritos tem para nos esclarecer. Claro, a gente começa sempre a nossa conversa te convidando para nos ajudar aqui no canal do YouTube. Como é que você pode nos ajudar? Comenta, deixa seu comentário, deixa sua sugestão. Se tiver uma crítica também, não tem problema, coloca lá nos comentários que a gente acompanha de perto a sua interação, que é muito importante para a gente. Também é importante para a gente que você deixe seu like, deixa lá seu joinha, para que a gente possa registrar aqui nessa plataforma todo esse engajamento com o público. E, claro, a gente te convida também a compartilhar o nosso link, para que cada vez mais a palavra do Cristo, nessas palestras tão enriquecedoras e tão esclarecedoras, possam chegar cada vez mais a quantas mais pessoas puderem ser alcançadas. Então, nosso canal no YouTube, você já sabe, é o Consolador JPA, e também estamos em outras redes sociais. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, e o Consolador também tem um site, pessoal, o consoladorjpa.org.br. Lá você encontra toda a nossa programação, tanto aqui no nosso canal virtual, como no Centro Espírito Consolador, na sua forma presencial. Então, acompanhe a gente, segue as nossas redes sociais e aqui no YouTube deixa seu joinha, deixa seu comentário e compartilha o nosso link. E na palestra de hoje a gente vai trazer um tema que está muito em alta, né? O futuro do planeta. A gente está acompanhando aí de perto, todo brasileiro está acompanhando de perto essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul e toda a necessidade dos nossos irmãos nesse momento, das nossas preces, da nossa caridade material, da nossa caridade moral. Para falar sobre o tema O Futuro do Planeta, nesse nosso encontro de hoje, nós estamos com o nosso querido amigo, nosso irmão Marcelo Firmino, que é lá da UEDAC, União Espírita Deus, Amor e Caridade, que traz essa temática para que a gente possa se esclarecer à luz da doutrina espírita sobre tudo isso que a gente está visualizando aqui no nosso país e também em outros aspectos, em outras nações. Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga. Nós vamos iniciar um tema que vai abordar um momento importante do nosso planeta e também dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, e que neste momento reflete a situação que chama a atenção de todos os habitantes do planeta para o clima, para suas mudanças e para seus impactos na vida de cada cidadão, de cada habitante de nosso planeta Terra. E nós vamos aproveitar essa temática, não é? Isso, Marcelo, muito pertinente, aliás, para que a gente possa ir dentro do que a doutrina dos espíritos nos esclarece, tentar visualizar como a gente também pode ajudar a mudar toda essa questão planetária no seu sistema, no seu ecossistema, na nossa natureza. E aí a gente vai, claro, pessoal, para a nossa prece inicial, para que a gente possa dar início ao trabalho de hoje. E a gente mentaliza a figura do nosso Mestre Jesus e pede assim: Mestre Jesus, que nos conduz nessa jornada planetária da qual estamos encarnados para cumprir as nossas expiações, provações e missões. Abre-nos, Senhor, nossa mentalidade para o conhecimento que será transmitido nesta edição dessa palestra, neste momento, neste encontro com a tua palavra, com todos os esclarecimentos da doutrina espírita. Abençoa, Mestre, nossos irmãos que estão sofrendo por conta de todo esse processo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Coloca neles força para continuar. Coloca em nós também a força para ajudar, seja por meio de preces, seja enviando mantimentos para que eles possam conseguir se refazer nesse primeiro instante. Abençoa os profissionais que estão trabalhando
no resgate, na ajuda mútua às pessoas, aos animais e a tudo que envolve o que está acontecendo na região do sul do nosso país. Dai-nos, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia nesse instante. Que assim seja. Então, Marcelo, Graças a Deus, que assim fique à seja. vontade, a palavra agora é toda sua. Muito bem, meus amigos, meus queridos irmãos, que conosco estarão participando dessa nossa reunião virtual. O tema é o futuro do planeta e como isso pode impactar nossas vidas, impactar nossa saúde espiritual, emocional, física e psíquica. Afinal, nós somos um ser integral. Nós somos seres que vivem as dimensões diversas do corpo, da biologia física e também espiritual, emocional, afetiva. E o nosso planeta também se constitui de elementos que contribuem para a nossa qualidade de vida, ao mesmo tempo que o nosso modo de viver interfere na qualidade de vida do nosso planeta. Então, tudo interage, tudo age em consonância com ação e reação. De uma parte, a natureza se apresenta sempre dominante, seja pela água, pelo ar, na terra, no fogo, em suas mais diversas expressões e manifestações, a gente vai conhecendo a natureza e as suas manifestações à medida que a população vai aumentando. O planeta encontra-se com uma idade atual que a ciência informa aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A humanidade terrena ocupou a Terra há aproximadamente 200 mil anos, e a partir desse momento que a Gênese coloca como sendo o dia da criação do homem na Terra, e que a ciência coloca isso em termos temporais de 200 mil anos aproximadamente, a partir da evolução das espécies na Terra, a gente vai encontrar o homem agindo de forma consciente, pragmática, sobre os elementos da natureza. Primeiro, como coletores, explorando a natureza, como sempre, desde os primórdios, desde o início, e a história vem se repetindo há séculos, há milênios, que é uma forma de a gente estar sempre explorando a natureza até a exaustão. No tempo dos nômades e coletores, eles se estabeleciam num local que tivesse água, abundância de frutas e de animais, e ali ficava por um tempo até que aquilo se esgotasse e alcançasse a sua plenitude de utilização. Em seguida, esses nômades, essas tribos, elas se deslocavam para outro local melhor para continuar no processo de coleta e uso dos recursos da natureza. Nós vamos ver no próximo slide, aliás, nesse ainda, aumentando um pouco o slide, nós vamos verificar que a nossa perspectiva, uma abordagem integrada dos aspectos ambientais, sociais, espirituais, escatológicos, e vamos ver qual o futuro do planeta. O planeta azul, não é? Ou o Armagedon, ou o esgotamento dos recursos naturais. O que nos espera nesse futuro e como as lições de hoje no Rio Grande do Sul podem trazer experiências amargas como essas, podem trazer alguma expectativa de educação no uso dos recursos da natureza, de adaptação da vida em relação aos fenômenos da natureza e às características do ambiente do local que a gente ocupa, para que a humanidade possa conviver bem com o planeta? Ou será que nós, no nosso processo de ocupação da Terra e de desenvolvimento, não seremos capazes de preservar nossas vidas e de preservar os planetas? Então, a gente inicia com essas questões e vamos avançar um pouco aqui para trabalhar alguns temas relacionados e voltarmos a essas hipóteses para o futuro do planeta.
Relembrando aqui que o Homo sapiens surgiu na África há cerca de 200 mil anos e iniciou seu processo de migração para fora do continente africano por volta de 90 mil anos atrás. Ou seja, vivendo no continente africano 110 mil anos, esse povo, o Homo sapiens e os seus sucessores, foram ocupando os espaços na Terra à medida que o tempo foi passando e a população aumentando. É impressionante saber que até 10 mil anos antes de Cristo, que iniciou o processo da agricultura, não é? A revolução da agrícola, proporcionando o domínio da plantação, da exploração, nesse sentido, do domínio de plantar árvores, sejam elas frutíferas, outros gêneros alimentícios, para que aquela comunidade, aquela tribo, pudesse finalmente permanecer em um local por mais tempo, porque a condição de nômade se dava exatamente porque eles ficavam trocando de lugares para poderem ter caça, pesca, água e frutas à disposição da comunidade. Com a agricultura, 10 mil anos antes de Cristo, aqui iniciou esse processo de controle da agricultura. E, finalmente, chegou-se a 1 milhão de habitantes por volta desse período. Com o aumento dessa produção, a organização dos meios de produção agrícola e as cidades, a população passou a 5 milhões em 8 mil anos antes de Cristo. 10 mil anos, 1 milhão. 8 mil anos antes de Cristo, 5 milhões. Vejam que foi um crescimento, considerando os 200 mil anos da humanidade do Homo sapiens. Em 2 mil anos, a população cresceu de 1 para 5 milhões, por conta da revolução agrícola. Já no ano de nascimento do Cristo, o ano 1 da era cristã, a população mundial, 8 mil anos depois da Revolução, 10 mil anos depois da Revolução Agrícola, essa população, junto com o nascimento de Jesus, cresceu para 170 milhões. Vejam como o domínio da tecnologia, da inteligência de se fazer as coisas, proporcionou um crescimento populacional absurdo. Isso vai se apresentar ao longo dos séculos da era cristã. Vamos lá. Nesse processo, a gente vai dando continuidade aqui. No ano 1000 depois de Jesus, a população mundial alcançou a cifra de 330 milhões. Por volta de 1350, a população chegou a 370 milhões. E foi nesse período que surgiu a peste bubônica, ou também conhecida como a peste negra. E aí houve um decréscimo. Pela primeira vez teve uma queda na evolução do crescimento da população. E a peste bubônica ela teve um poder avassalador em matar, em promover a morte de milhões de pessoas. Estima-se que na Idade Média, entre 1350 e 1720, vejam que a peste bubônica, a peste negra, quando ela surgiu, ela demorou praticamente quase 4 séculos para ser debelada, para se alcançar um controle sobre aquela peste. E é interessante a gente comparar aquele estado de desenvolvimento da medicina, dos remédios, etc., e comparar com a Covid, que é um vírus muito mais capaz de se multiplicar. No entanto, em um ano, como a nossa ciência desenvolveu a vacina, foi possível frear o avanço da Covid e frear sua capacidade de mortandade, o que não aconteceu na peste negra, por falta exatamente do desenvolvimento da tecnologia de vacina, de identificação, que tipo de vírus, bactéria ou fungo estava promovendo aquela peste, e debelar ela com a vacina ou remédios que pudessem realmente serem eficazes no combate à doença. E isso aconteceu com a Covid. Vejam como o domínio da tecnologia é importante para esse estágio da humanidade que nos encontramos e avançar nos remédios, nas vacinas, na qualidade de vida, na saúde, de um modo geral,
proporcionando com isso uma longevidade maior e o aumento exponencial da população. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver no próximo slide o que nós temos na evolução dessas ideias. Aí a gente chegando na Idade Média, ali quando a peste bubônica surgiu, a peste negra, milhões de pessoas morrendo, vocês devem estar pensando como se comportaram as pessoas naquele momento. Será que elas tinham a esperança de que a Terra iria sobreviver àquele colapso da saúde coletiva na Europa, todos os lugares onde a peste negra chegou? Ou haveria o esgotamento também da vida na Terra e, consequentemente, o extermínio da humanidade? Então, como na Covid-19, na peste negra também as esperanças foram quase ao chão e as pessoas temeram pelo fim da humanidade. Mas isso não aconteceu. 3, 4 séculos depois, a humanidade conseguiu enfrentar, não com vacinas, é claro, mas principalmente com meios de evitar a contaminação. E o próprio organismo das pessoas que foram contaminadas levemente e conseguiram sobreviver, vão desenvolvendo anticorpos que vão se fortalecendo, as gerações se fortalecendo, e aí aquela peste não se tornava tão mortal quanto no início. Ou seja, o processo natural de reação biológica e corporal fez com que a humanidade se protegesse, mesmo sem ter um remédio específico, mesmo sem ter uma vacina. E foi com isso que a humanidade continuou avançando e crescendo. Superamos o medo também na Idade Média, sendo que enquanto na Covid a gente fez isso com a vacina a partir de 1 ano da aparição do vírus, na peste negra demorou quase 4 séculos. Vejam como a tecnologia, o domínio da ciência é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Vamos em frente. Em seguida, a gente vê, já próximo aqui da anunciação do fim dos tempos, ainda com Jesus, com o Apocalipse, Emmanuel lembra, no livro Leis de Amor, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, quando ele diz, olha, a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Que frase fantástica! Se nós observarmos o comportamento dos vírus, bactérias, fungos e outros animais muito mais visíveis, muito mais fortes da natureza, que ameaçaram a vida humana, nós vamos encontrar, nessa frase de Emmanuel, a capacidade da mente humana em promover desarmonias e doenças que somente no século XX e XXI vão se tornando cada dia mais perceptíveis, e a gente diz assim, mas não existia depressão, não existia a loucura, não existia outras doenças, outros transtornos mentais, não existia não, existiu, mas nós não estávamos com a capacidade de percebê-los diante das necessidades imediatas do comer, do beber, do vestir, do proteger contra os elementos físicos mais visíveis que ameaçavam a nossa vida na Terra. Com essa frase, Emmanuel inaugura um novo tempo, que é o tempo do estudo do espírito, da mente e das consequências dos transtornos mentais na vida da população. Porque as outras doenças, vírus, bactérias, fungos, já estão sendo combatidas pelos antibióticos, pelas vacinas, e cada dia mais a nossa longevidade vai aumentando e vai aumentando também a capacidade de responder com uma resposta firme da ciência para combater esses males. Já a mente é um terreno novo que se abre, embora um século e pouco de estudos, a gente pode dizer que a humanidade ainda engatinha no campo dos transtornos mentais, porque ainda existe muito preconceito. Então vamos avançar, vamos entender o anúncio do fim dos tempos desde Jesus, desde os profetas que falavam do Salvador, né, que viria salvar o povo hebreu, que viria salvar o planeta, e em que bases esse anúncio se dá e o que isso tem em relação com o futuro do planeta. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no próximo slide, para a gente continuar essa reflexão. Quando Jesus fala
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes hei querido reunir teus filhos, como uma galinha reúne sob as asas dos seus pintinhos, e não o quiseste. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu em verdade vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Vejam que anúncio profético que, embora dirigido a Jerusalém, ele também pode ser estendido a toda a terra. Enquanto não disser, bendito seja o que vem em nome do Senhor, Jerusalém e a terra estarão sempre ameaçadas por guerras, pela ambição desmedida, pelo egoísmo desmedido, pelas brigas e pelas disputas territoriais, pelas disputas que invadem os lares, invadem as nações, e sempre vão estar recorrentemente travando guerras, disputas, matando-se, ferindo-se uns aos outros, em busca de dominar, de controlar e de ter a posse das coisas. O domínio, o controle, o poder para usufruir. Então, essa mensagem de Emmanuel sobre o poder da mente, maior do que vírus e bactérias, ele traz essa capacidade mental de adoecer e de promover o mal. Também, porque mais do que os vírus, nossas ambições desmedidas, nossas doenças, nossos transtornos mentais promovem tudo isso que a gente vê acontecendo e cujo impacto na natureza, na terra, as disputas, a ambição, a exploração desmedida, tudo fruto dessa mente ambiciosa que ainda domina o ser humano, seja ele um governante, como das nações que travam suas guerras, seja de grupos, seja de famílias, de pessoas individualmente uns com os outros, sempre buscando maximizar seus ganhos em detrimento do interesse dos outros e sempre, quase sempre, em detrimento do ambiente em que se vive. Então, o impacto é muito grande. Enquanto a gente não aprender a dizer bem-vindo seja o que vem em nome do Senhor, que Jesus é o príncipe da paz, é o príncipe da luz, do amor, caminho, verdade e vida, enquanto a gente não souber dar boas-vindas a essa mensagem, a terra, Jerusalém, estarão sempre ameaçadas. Vamos continuar vendo esse anúncio do fim dos tempos. Esse é o primeiro, quando ele fala para Jerusalém, dá o recado claro de que precisa Jerusalém voltar seu olhar para as bênçãos divinas da sua mensagem. Vamos ver o que tem na próxima mensagem do slide. Mas quando isso vai acontecer, né? Aí Jesus, Marcos registra aí no capítulo 13, do versículo 32 e 33, quando diz assim, mas daquele dia, daquela hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai que tem conhecimento desse dia e dessa hora. Portanto, se a gente não sabe quando esse fim dos tempos vai acontecer, quando a Terra se transformará nesse planeta de paz, de progresso e de regeneração, a gente precisa então olhar, observar, vigiar e orar, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Essa é a mensagem que Marcos registra da anunciação do fim dos tempos, isso está lá no Novo Testamento, é Apocalipse. A gente vai encontrar as mensagens da anunciação do fim dos tempos. E isso parece assustar muito as pessoas, mas quando a gente faz uma leitura mais aprofundada da anunciação do fim dos tempos e as reflexões, o que está ocorrendo ali é um processo de transformação. E aqueles que ficarem na Terra herdarão exatamente um planeta renovado de progresso e de paz. Vamos ver mais uma anunciação para a gente ir caminhando para as hipóteses do planeta em face dessa junção de clima material, clima espiritual e do nosso poder mental, espiritual de progredir, de fazer o progresso da humanidade, da planeta, ou de destruí-lo. Tudo está em nossas mãos. Então, já aqui no análise de 1868, Allan Kardec, ao escrever
os livros da codificação espírita, ele traz na Gênesis, no capítulo 17, item 57, a seguinte frase a respeito desse tão anunciado fim dos tempos, que nós vamos ler agora, quando ele diz assim: mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Olha essa frase e vamos relembrar o poder da mente de provocar doenças e guerras que Emmanuel fala na mensagem dele, quando diz que a mente é mais poderosa para criar doenças e problemas do que os vírus e as bactérias. E aí, quando Kardec interpreta esse fim dos tempos sob a ótica de um estado social e de fenômenos de ordem moral, que a gente junta com a mensagem de Emmanuel, a gente vai poder entender que não vai ser a explosão do Sol, da Terra, o apocalipse destruindo tudo que vai renovar. O que vai renovar é a renovação social, ética, moral, mais do que os fenômenos físicos. Eu tenho, então, a partir daqui, uma interpretação completamente diferente do que se vem sendo feito a partir do Apocalipse e de outros anúncios feitos por Jesus no Novo Testamento para preparar as almas, os seres humanos, para esse momento de anunciação, de transição que ele anunciou tantas vezes, falou tantas vezes lá, enquanto presente com os discípulos, registrados essas falas no Novo Testamento e Apocalipse. No Apocalipse, João, ele tem essas visões e ele vai falando o que pode acontecer no futuro e que marcará o final dos tempos. No entanto, se fosse para dizer assim que o fim dos tempos foi por conta de uma guerra, explosões, bomba, nada mais terrível do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, guerras mundiais. Elas mataram milhões de pessoas, aviões soltando bombas, depois teve Hiroshima e Nagasaki. Todas, no Japão, 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos. Se o fim dos tempos fosse motivado para destruir o planeta, isso não significa renovação, porque a destruição não renova, se ela for total. No entanto, guerras localizadas, aspectos de destruição localizados, como acontece agora no Rio Grande do Sul, isso não tem um impacto global. Porque se houvesse um impacto global, seria a destruição da humanidade. Por exemplo, supondo-se que ocorra uma terceira guerra mundial fundamentada nas ameaças de Putin, Estados Unidos, Coreia do Norte, China, esses países que têm a tecnologia da guerra nuclear. Em havendo isso, uma guerra nuclear, não sobraria ninguém, porque a capacidade de destruição do planeta pelas bombas atômicas desses países é terrível, não sobra ninguém, nem sobra praticamente nada do planeta. Demoraria milênios para a vida, a vegetação, centenas de séculos aí para que a humanidade voltasse a ocupar a Terra, se fosse o caso, se a Terra realmente não fosse retirada do mapa do universo com as explosões atômicas. Então vejam, o que ameaça o planeta hoje ainda são motivações humanas de ambição, de poder, de território, de fronteiras, como acontece há milênios, desde os nômades. Quando os nômades saíam de um local para outro, em busca de frutas, de animais, de água, e eles encontravam outros grupos naquele local, estabelecia-se uma guerra, uma luta corporal com as armas que se possuía, e o grupo mais forte dominava e ocupava aquele espaço. Isso a gente vem há milênios acompanhando, desde o Homo sapiens, desde os hebreus ocupando suas terras prometidas, da escravidão do Egito, a luta para sair do Egito, e todos os povos, Roma invadindo, conquistando, depois sendo conquistada. Enfim, essa é a mesma guerra há milênios, como agora Israel, Hamas, e a Rússia invadindo a Ucrânia para tomar parte do território da Ucrânia. Ou Hamas
tentando invadir e exterminar o povo judeu em Israel. Essas guerras, seja para justificando-se na defesa da própria sobrevivência, atacando o outro, elas decorrem do mesmo princípio que alimenta a discórdia e a desunião há tanto tempo. Então vamos lá, o próximo slide. Vejam como isso vem acontecendo e, de novo, a hipótese. Será que nós estamos no momento em que a Terra vai se expandir pacificamente, preservando-se o planeta azul, verde que os astronautas relatam quando sobem suas naves para visitar a Lua ou outros, não é? Outros astros? Ou vamos ter o Armagedon da guerra nuclear destruindo o planeta? Ou será que o esgotamento pelo clima, pela exploração predatória da Terra, levará ao esgotamento das forças do planeta e a humanidade sucumbirá? Qual hipótese você aposta? Vamos avançar mais um pouquinho. Vejam que muita gente tem medo do crescimento populacional. Se a gente pegar 200 mil anos antes de Jesus, 1 milhão de pessoas, 10 mil anos antes, depois 5 milhões, a gente vai num crescente aqui, ó. Somente em 1800 aqui é que alcança 1 bilhão de pessoas na Terra. Levou mais de 200 mil anos para a população alcançar 1 bilhão de pessoas na Terra em 1800. Olha o salto que dá até 2005, alcançando quase 7 bilhões de pessoas. Porque aqui foi o ápice do desenvolvimento da ciência, o progresso, a tecnologia dos remédios, do tratamento, cuidados com os alimentos, tudo isso aconteceu aqui. E agora, no século XX e XXI, vive a humanidade no apogeu do conforto material em grande parte das nações, embora as outras ainda estejam privadas do desenvolvimento, do conforto que existe em países do primeiro mundo. Mesmo o Brasil vive um estado de conforto maravilhoso, comparando-se com muitas nações da África, da Ásia, e tribos e comunidades que não têm acesso a qualquer qualidade de alimento, de água potável, condições de proteger-se das intempéries. Então, é uma realidade diferente ainda no planeta, a diversidade muito grande. No entanto, grande parte desses quase 8 bilhões de pessoas vive melhor do que, certamente, na pré-história, no tempo de Jesus, mesmo na Idade Média, quando ocorreu esse ápice populacional, esse boom de crescimento populacional. Vamos em frente. Então, vamos voltar lá. Aqui a gente vai ver que já chegamos a 8 bilhões de pessoas. Saímos em 1927, alcançamos 2 bilhões de pessoas. 1800, o ano 1800, 1 bilhão. 1927, 2 bilhões. 1960, 3 bilhões. 4 bilhões em 74, 5 em 87, 6 bilhões em 99, 7 bilhões em 2011 e 8 bilhões em 2023. Já estamos caminhando para 9 bilhões. A cada 10, 12 anos, 13 anos, 14, a gente aumenta 1 bilhão. Nessa perspectiva, a gente vai ter aí até 2100 a possibilidade de alcançar quase 17 bilhões ou ficar num crescimento em torno de 11, 12 bilhões, é a segunda perspectiva feito aqui nesse quadro, e ter um decréscimo, que isso aqui é bem improvável, ficar abaixo de 8 bilhões daqui em 2100. É muito mais provável que com o aumento da idade das pessoas, o tempo de vida, esse gráfico tende realmente a ficar daqui para cima, quem sabe até mais do que 16 bilhões. E nisso a gente vai encontrar as possibilidades de diferentes categorias de mundos habitados que Kardec traz, mostrando que os mundos primitivos, como o que existia na Terra há 200 mil anos, quando o Homo sapiens, os neandertais, pisaram na Terra. Então, ali, um mundo primitivo, cheio de dificuldades, né? Onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, e ali surge, nesses planetas primitivos, como foi a Terra,
a alma humana encontrando-se no seu estágio de descoberta da inteligência, das suas primeiras manifestações de inteligência, de domínio racional. Em seguida, voltando lá, por favor, a gente vai ter o mundo de provas e expiações, que é a Terra, onde o mal predomina. Nós estamos no final desse estágio de provas e de expiações. O mal ainda predomina. Muitas vezes as pessoas falam isso e dizem: a Terra está muito ruim, está assim. Quando a gente olha qual o percentual de pessoas que estão presas no mundo por terem cometido um crime grave, então a gente vai encontrar o quê? 1%, 2% da população, 2% dos 8 bilhões de pessoas na Terra estariam presos nas cadeias por terem cometido crimes graves. Então a gente vai ver que a Terra não está mais sob esse predomínio do mal tão dominante como já foi. A partir do próprio Brasil, quantas pessoas estão nas penitenciárias? O que nós temos hoje são crimes intelectuais, crimes de corrupção ativa, passiva, que terminam impactando a qualidade de vida da população, com graves consequências espirituais para os seus autores, naturalmente, políticos, empresários, pessoas que aproveitam-se de seu status, de seus cargos para prejudicar. E aí, saindo do mundo de provas e expiações, como a Terra está em transição desde o século XIX, o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, é esse mundo de regeneração que está sendo anunciado pelo processo de mudança moral, pelo estado social. As pessoas rejeitam as guerras, as pessoas rejeitam o tratamento inadequado, a violência social, o feminicídio, o aborto. As pessoas estão mais sensíveis às causas humanas e é esse estado social que demonstra que houve uma evolução. É isso que o cuidado com os idosos, os programas de seguro-desemprego, de combate à fome, à desigualdade do gênero, a questão da igualdade, o tratamento social, a educação, tudo isso demonstra que a população da Terra está mais sensível para os temas morais e espirituais e demonstra essa transição, esse fim dos tempos da era da violência, da era da guerra, da era dos generais, dos conquistadores que violentam a humanidade e seus povos. Então, é um outro momento que Allan Kardec, quando diz observar o estado social e as revoluções ético-morais, as leis que se aprimoram, é ali que a gente vai encontrar a resposta para esse fim dos tempos. Vamos em frente. E aí vem os mundos felizes, onde o bem supera o mal, é um estado de pureza espiritual muito grande, e finalmente os mundos celestes ou divinos, onde os espíritos purificados, perfeitos, se colocam como ministros de Deus, da vontade de Deus, no seu mais alto estágio de purificação. E diante de tudo isso, vendo esse caminhar da Terra, o que é que a gente acha? O que podemos dizer? Quem acredita que vamos ter um Armagedon, uma guerra nuclear, uma terceira guerra nuclear, acabando com a vida na Terra? Outros acreditam nas escolas, os cientistas do meio ambiente alertam para o esgotamento das forças do planeta, que não terá condições no futuro, se não for feito os cuidados preventivos, de alimentar a população e provocar um grande caos, uma grande comoção geral, e o planeta se esgotando, morrem as pessoas no seu habitat. Ou estamos acreditando nessa renovação espiritual, moral, para o mundo de regeneração, em que as almas estarão conscientes do seu papel. E mais do que isso, estarão cuidando de si mesmas e cuidando do seu mundo, cuidando da sua morada, e o planeta azul teria essa segunda chance de ser feliz. Então, para nós espíritas que não observamos a evolução, a transição, o apocalipse, o fim dos tempos, como resultado de uma guerra de destruição, nós temos a expectativa, mesmo que demore um pouco mais, de que a educação, o progresso da ciência, o progresso das leis e da cooperação entre as nações a partir da ONU, a partir da própria Organização Mundial de Saúde, de outros organismos multilaterais que influenciam e decidem
a vida e o comércio, as trocas entre as nações possam construir uma perspectiva melhor e cuidar melhor do nosso planeta, sendo mais justos uns com os outros e permitindo que todas as comunidades globais, mais de 200 países que convivem na Terra, possam, a exemplo de sua humanidade também, conviverem em paz, ampliar as parcerias e construir uma possibilidade de termos o planeta azul voltado para viver o mundo de regeneração, um mundo de paz, de progresso, onde o bem predomina e o mal será cada dia mais escasso. Essa é a mensagem espírita para a hipóteses do futuro do planeta. Não acreditamos na guerra nem no esgotamento do planeta, por enquanto. Sabemos que todo astro, todo corpo físico, ele tem sua data de validade, mas no caso do planeta Terra, em plena atividade e produção, só precisa de cuidado, só precisa de tratar com amor e de preservá-lo, fornecendo alimento para o corpo e qualidade de vida para nossas almas. Então, voltando aqui com os nossos amigos, nós agradecemos a participação, Nis, que estava aqui conosco, né? Estamos de volta. Agradecer a vocês que estiveram conosco aqui online e pedir a Deus que nos abençoe a todos. Nossa, Marcelo, a gente é que agradece ao nosso querido amigo Marcelo Firmino, lá da UEDAC, que trouxe essa vastidão de conhecimentos para a gente. A gente sabe que o conhecimento é algo libertador. É através do conhecimento que a gente se afasta da ignorância, e isso nos impulsiona ao desejo e ao esforço de nos melhorarmos individualmente. E a partir dessa melhoria individual, o coletivo vai se modificando também, vai progredindo também, e a gente também vai despertando para esse amor, amor ao próximo, amor ao nosso planeta, amor à fauna, à flora e ao cuidado, porque o amor é isso, traz o cuidado, o respeito com o outro e com aquilo que Deus nos deu de presente, nos presenteou com a natureza perfeita, com tudo em equilíbrio, e a gente precisa aprender a manter isso. E para aprender, conhecimento, claro, aliado ao amor, porque aí a gente chega na sabedoria para que tudo flua na perfeição que o Cristo nos ensinou e que vem do nosso Deus. Também temos, claro, as atividades presenciais. O Centro Espírito Consolador é uma casa espírita de acolhimento, mas também de muito estudo, para que a gente chegue nesse conhecimento que a gente falou aqui o tempo todo. Às sextas-feiras, a partir das 7h30, lá no Consolador, a gente tem o estudo sistematizado do Evangelho, é esse momento de aprender que o Evangelho nos traz à luz da doutrina espírita. Aí, no domingo, a gente tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, que começa às 15 horas, religiosamente, viu, pessoal? Todos esses estudos são pontuais, então, todo domingo a gente tem o estudo. Tem também as palestras presenciais, a gente está aqui hoje no mundo virtual, mas todo domingo às 17 horas temos nossos encontros presenciais lá no Consolador. Antes da palestra, a gente convida para você chegar um pouquinho mais cedo. A gente está colocando aqui a barrinha também da evangelização infanto-juvenil, que acontece no mesmo horário das palestras, mas a gente tem também, antes das palestras, a nossa harmonização musical, né? Todo o acolhimento que é feito para que você possa entrar no clima e participar das palestras presenciais. É muita atividade no domingo. A barrinha está aparecendo aí. Eu estou falando outra coisa, mas tudo segue o fluxo, tá, pessoal? Porque a gente também tem o atendimento fraterno presencial aos domingos. Então, é muita coisa. Começa às 3 da tarde com o ESG no domingo. Vai para a harmonização musical às 4h30. Depois vai para a palestra às 17 horas. A educação infanto-juvenil e o atendimento fraterno. Chega lá no Consolador no domingo cedinho, que tem sempre alguém para te acolher e te informar sobre todo esse fluxo que a gente tem na nossa casa, todo esse estudo e todo esse acolhimento. A gente vai encerrar, claro, com nossa prece final, para que a gente possa manter esse contato com Cristo, com a espiritualidade de luz que nos permite esse momento. E a gente agradece, Mestre Jesus, por
ter todo esse conhecimento à nossa disposição, com a facilidade de também estarmos nesse canal virtual. Agradecemos, Mestre, pela oportunidade de estarmos em contato contigo, mesmo nos momentos de dor, porque o Evangelho nos traz, no item a paciência, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Claro, Senhor, que nesse momento de dor, nós precisamos cada vez mais da Tua presença, da presença da nossa Mãe Maria de Nazaré e dos espíritos benevolentes que vêm em nosso auxílio, porque ainda somos frágeis nesse caminhar. Portanto, Senhor, fortalece-nos para o entendimento, para o esclarecimento, para que a gente possa enxergar a Tua luz divina nesse caminhar no nosso planeta Terra. Que assim seja. Pessoal, assim termina o nosso encontro de hoje e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais uma palestra ou com o nosso programa Consolares. Até mais.